Olá, povo de Deus, graça e paz. Nessa oportunidade quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, com a sua família, com a sua casa. Sabemos que estamos vivendo um período difícil na nossa nação, não somente no Brasil, como também no mundo todo. Mas na palavra nós temos resposta para qualquer situação que se levante contra a tua vida, a tua casa, a nossa nação. Deus é poderoso para nos inspirar a sairmos dessa crise. Deus é poderoso para nos fortalecer a cada dia, e essa força nós buscamos na palavra de Deus. Se você observar o que o apóstolo João falou aqui no capítulo 4, versículo 18, ele diz o seguinte: no amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e aquele que tem medo não é perfeito no amor. Interessante que o apóstolo João, ele traz uma mensagem bem inspiradora aqui. Ele diz que aquele que está no amor de Deus, ele não tem medo, ele não receia nada que acontece no mundo. Então sabemos que nesse tempo precisamos nos encher desse amor, confiar nesse amor, confiar nessa palavra, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Colossenses 3,16 que nós precisamos estar cheios da palavra, para que no dia mau a gente possa se levantar, a gente possa abrir a nossa boca e falar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nesse tempo, sabemos que as pessoas estão aflitas, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão em desespero. Muita gente está sem nenhuma esperança, mas em Deus nós temos resposta para a ansiedade, nós temos resposta para a dúvida, para o medo. Sabemos que a palavra de Deus, a cada dia, ela nos traz essa confiança. Todas as vezes que meditamos na palavra de Deus, nós recebemos força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É interessante que a dúvida, ela é especialista em roubar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança. A dúvida, ela faz com que a nossa fé paralise. A dúvida, ela faz com que Deus pare de operar em nossas vidas. O medo domina a nossa fé. O medo traz uma dimensão de coisas negativas que são irreparáveis. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos naquilo que a palavra diz, queridos, coisas poderosas acontecem em nossas vidas. Então te inspiro nesse momento a acompanhar esse tempo que vamos estar com você na palavra. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no Salmos 91, a partir do versículo 1. Se você observar esse salmo é bastante poderoso. Eu queria que você lesse esse salmo, entendesse ele numa perspectiva de vida mesmo, como se você mesmo estivesse citando esse salmo, não somente lendo o salmo, mas citando para a sua vida. Interessante que o versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Você pode pegar essa citação e falar o seguinte: eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu posso descansar. Você pode citar assim ainda: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus, em quem confio. Querido, se você começar a observar o restante desse salmo, Deus inspira Davi de uma forma tão especial que Davi começa a falar aquilo que ele quer viver. Davi, debaixo de uma pressão muito grande, ele abre a sua boca e começa a falar aquilo que ele quer viver. Então, se a gente for observar os noticiários, aquilo que a mídia está falando, aquilo que muita gente está falando, a gente pode entrar em desespero, mas a palavra diz que no amor não existe nenhum medo, e podemos nos fortalecer nesse amor, no amor de Deus. Podemos receber essa palavra e nos inspirar. Ela nos inspira a andarmos em fé, ela nos inspira a andarmos no amor de Deus, ela nos inspira a avançarmos, independente de qualquer coisa. Interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2 aos Coríntios,
ele faz uma citação bem interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz algo bem interessante. Ele fala: mas tendo o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo estava passando por uma situação bem delicada na vida. Ele faz algumas citações dos versículos anteriores, e quando chega no versículo 13, ele não deixa aquela situação de aflição, de perseguição, de medo tomar conta dele. Aqui no capítulo 4, versículo 13, ele diz: eu creio, por isso eu falo. E essa citação que ele faz é embasada, ele lembra de uma citação que Davi fez lá no Salmo 126, quando Davi estava passando por uma situação bem parecida com a dele, um período de perseguição, de angústia, um período totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Mas Davi se levantou em fé, Davi se levantou e abriu a sua boca e confessou aquilo que ele queria viver. E o apóstolo Paulo pega essa citação também para usar para a sua própria vida. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a Bíblia não é só um livro de contar histórias, mas a Bíblia é um livro que serve como modelo de vida para as nossas vidas. E aquele que segue aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra nos ensina, ele passa a viver um estilo de vida diferente, onde a dúvida, onde o medo, onde a ansiedade não faz mais parte dele. Com essa situação do vírus, do Covid-19, muitas pessoas estão ansiosas demais. Uns estão comendo muito, outros não estão comendo de jeito nenhum. Muita gente apavorada, muita gente sem esperança se isso vai passar ou não. Famílias totalmente desestruturadas, pessoas nos hospitais, pessoas doentes mentais, pessoas doentes no psicológico, pessoas abatidas. Mas a palavra de Deus é poderosa para renovar a nossa alma, renovar a nossa mente. A palavra de Deus é poderosa para trazer coragem ao nosso espírito. A palavra de Deus é poderosa para nos manter de pé. E nesse momento eu quero te encorajar a você abrir sua boca e começar a falar contra essa epidemia que estamos vivendo, essa situação de pânico que o Brasil está passando. Nós cremos pela palavra de Deus que quando nos levantarmos em fé, como nós temos nos levantado, coisas poderosas da parte de Deus vão acontecer. Queridos, a palavra de Deus funciona. E quando nós lemos a nossa Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós percebemos uma coisa, que a palavra de Deus funciona quando nós cremos com o nosso coração e abrimos a nossa boca e dizemos para as circunstâncias, para o problema, dizemos para as investidas de Satanás que eles são falidos. Uma vez abrindo a nossa boca, querido, e lançando essa palavra, nossa vida muda, a situação muda. Não há coronavírus, não há desespero, não há escassez, não há nada que possa seguir em frente quando nós decidimos crer nessa palavra. E eu quero te encorajar ainda, querido, a você mesmo confiar no Senhor, não deixar o desespero tomar conta da sua vida. É provado cientificamente que o medo paralisa, o medo rouba a nossa força, o medo rouba a nossa alegria. O medo, ele tem o poder de roubar a nossa confiança no Senhor. O medo faz com que a gente viva preso, o medo faz com que a gente fique totalmente desesperançado. Mas há uma esperança no Senhor, há uma esperança na palavra. Não se desespere, não é tempo de entrar em desespero, é tempo de ficar confiante, é tempo de descansar no Senhor, como diz o Salmo 91, porque nenhuma praga chegará à tua casa, nenhuma peste chegará à tua tenda, nada te alcançará. Só as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que quando nós decidimos andar por essa palavra, querido, o mal tem que bater em retirada. Então eu creio numa igreja gloriosa, eu creio numa igreja se levantando em ousadia, eu creio numa igreja se levantando na palavra, eu creio numa igreja se levantando debaixo de muita ousadia e fé, e repreendendo o mal, repreendendo as circunstâncias, repreendendo aquilo que tem assolado a nossa nação. Interessante que lá em 2 Crônicas 7:14, diz o seguinte, que quando o povo de Deus se levanta, querido, para orar, para declarar a palavra, não se conformando com aquilo que está vendo, com aquilo que está vivendo, Deus é poderoso.
Lá em 2 Crônicas, queridos, capítulo 7, versículo 14, diz que quando o povo de Deus se levanta para orar, quando o povo de Deus se levanta para confessar a palavra, quando o povo de Deus se levanta numa fé bíblica, numa fé ousada, não há nada que possa parar o povo de Deus. Deus escuta do céu, querido, e traz provisão, Deus traz livramento. Interessante, quando o povo de Deus saiu do Egito, Faraó fez de tudo para barrar o povo, mas a mão do Senhor foi poderosa em favor do povo de Israel. Então, queridos, eu creio num Deus agindo de acordo com as nossas orações, de um Deus agindo de acordo com aquilo que sai da nossa boca. Não se desespere, mas fale a palavra, creia naquilo que ela diz, porque a Bíblia diz lá em Marcos 11, 23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Queridos, é alguém, é qualquer pessoa que ousar falar, você deve falar, você não pode se calar, você não pode somente se trancar. Ficar em casa é fundamental, é uma orientação do Ministério da Saúde, certo, sem nenhum problema, é correto fazer isso. Mas além de você se fechar na sua casa, além de você ficar na quarentena, você precisa também ler a sua Bíblia, você precisa confessar essa palavra, deixar ela cair como verdade no seu espírito, e não se intimidar com a situação, porque é tempo da igreja de Deus brilhar, é tempo da igreja de Cristo avançar, é tempo, querido, de multidões irem até Cristo, é tempo de uma grande colheita de almas, é tempo de Satanás ser envergonhado. Satanás levantou uma situação para a nossa nação, ele tentou barrar o agir de Deus, ele tentou parar o crescimento da igreja, mas agora, querida, a igreja do Senhor vai avançar muito mais, ela vai crescer de uma forma tão sobrenatural. Querido, se prepara, porque os melhores dias da sua vida estão para chegar. Você pode dizer assim: Adriano, bem que eu gostaria de crer nisso, mas como os melhores dias da minha vida estão para acontecer, se nós estamos vivendo uma pandemia, se nós estamos vivendo um tempo de tanta dúvida, ansiedade, medo, desespero da humanidade. Queridos, Deus não precisa de situação favorável para te abençoar, Deus não precisa de situação favorável para mudar as circunstâncias, Deus não precisa de uma mão amiga. Não, querido, Deus só precisa que você creia, Deus só precisa que você decida viver a palavra dele. E eu sei que nós estamos vivendo essa palavra, e você que crê nesse Deus, não importa qual a sua religião, não importa qual a igreja você congrega, é tempo de unidade, é tempo de falar a mesma língua, que é fé, é tempo de nos levantarmos em ousadia, querido, porque o diabo não vai parar aquilo que Deus preparou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não se conforma, porque coisas extraordinárias da parte de Deus estão para acontecer, e o diabo sempre tenta se levantar. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que diante de um milagre, diante de uma manifestação do poder de Deus, sempre teve algo se levantando contra. Se você observar, antes de Jesus ir para a cruz, quantas coisas se levantaram contra Jesus? Muitas coisas se levantaram contra Jesus. Interessante, quando nós observamos a vida de Paulo, nós percebemos que quando Paulo saía de um lugar para outro, de uma cidade a outra, para pregar o evangelho, coisas se levantavam contra Paulo. O diabo se levantava, pessoas se levantavam, tentando impedir ele de levar a mensagem. Queridos, não é diferente conosco hoje em dia. A igreja do Senhor está crescendo, o povo de Deus tem avançado, as pessoas têm conhecido a Cristo, as pessoas têm ido até o Senhor, as pessoas têm visto que a palavra é o caminho, como Jesus falou em João 14,6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há vida fora do Senhor, não há caminho fora de Cristo, não há vida, não há paz. Ele mesmo falou que Ele era a paz, e que essa paz deveria entrar em cada coração e fazer morada e mudar toda a trajetória. O apóstolo João, quando ele escreve aqui a sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 18, ele diz que o amor de Deus lança fora qualquer medo. Ou seja, se você permanecer no amor de Deus, se você confiar naquilo que está escrito na sua palavra, o medo não vai te dominar, o medo não vai te governar. Queridos, é tempo de você tirar proveito dessa situação.
Você está em sua casa, com sua família, querido, é tempo de você fazer cultos na sua casa, é tempo de você tirar um tempo para a oração, é tempo de você curtir sua família, é tempo de você fazer aquilo que você não vinha fazendo há algum tempo, porque por conta do trabalho, por conta das ocupações diárias, até mesmo por conta dos desafios do dia a dia, e você não teve tanto tempo. Agora você está tendo a oportunidade, querido, de avançar juntamente com a sua família. Talvez você estivesse avançando sozinho, mas agora você pode levar a sua família, a sua casa, para o mesmo lugar que você almeja no Senhor. Queridos, é tempo de avançarmos. Não baixa com a cabeça, não se curva diante de um vírus. Sabemos que é grave a situação, sabemos que se não tomarmos as medidas necessárias, ele pode se espalhar pelo mundo todo rapidamente. Mas uma coisa nós temos o poder da palavra dentro de nós temos o poder que pode mudar qualquer situação. Nós temos uma palavra que, uma vez crida e uma vez falada, nós podemos destruir esse vírus. É tempo da igreja de Deus se unir, se dedicar a um tempo de oração, um tempo mesmo de meditação na palavra, para que quando tudo isso passar, querido, você possa desfrutar de algo sobrenatural que Deus já separou para a tua vida, para a tua casa. Então nós convocamos você, convocamos toda a sua casa, família, para estarem juntamente conosco, celebrando, querido, esse tempo de comunhão entre nós, entre a família. Sabemos que o mundo está desesperado, mas nós estamos em Cristo. O mundo pode estar com medo do coronavírus, mas nós não estamos, porque nós temos um Deus que não nos deixa perecer. Nós temos um Deus que não vai nos deixar cair. Porque, querido, se sua confiança está nos homens, você não vai conseguir resistir. Mas se sua confiança estiver no Senhor, nenhum mal chegará à tua casa, nenhuma praga conseguirá te atingir, nada poderá barrar aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos. Você é curado, você é sarado, você é próspero, você é ungido de Deus, você é querido do Pai, você é alguém que Deus separou, você é alguém que Deus, querido, levantou para ser luz nessa terra. Jesus, lá em Mateus 5, versículos 13 e 14, diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não podemos deixar nossa luz apagar, nós não podemos deixar o sal perder o sabor, mas nós vamos, porque há uma promessa, algo já foi profetizado, querido, a respeito da igreja de Cristo, que as portas do inferno não prevaleceriam contra elas. Então eu levo essa palavra, querida, ao seu coração, para te levantar mesmo por dentro, para empolgar você, motivar você a se manter firme no que a palavra diz, confessando. Não abra mão da sua confissão, não abra mão daquilo que a palavra diz, não retroceda por conta de um vírus, por conta de notícias. Não fique focado nas notícias, fica focado na palavra. A Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Queridos, deixa eu te dizer também que a incredulidade também vem pelo ouvir. A incredulidade vem pelo ouvir, a dúvida vem pelo ouvir, o medo também vem pelo ouvir. E sabemos que durante um período de crise em uma nação, muitos se levantam para orar, muitos se levantam para declarar a palavra, mas por outro lado também muita gente se levanta para criticar governos, criticar igrejas, criticar a postura de uma pessoa, criticar a postura de outra. Muitas pessoas se levantam, até mesmo torcendo para que tudo fique pior. São os profetas do caos, aqueles até que nem têm entendimento daquilo que a palavra diz. Mas nós não somos desse grupo, nós não somos desse time, nós somos daqueles que se levanta crendo naquilo que Jesus falou, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós somos igreja do Senhor. Onde você estiver, você é igreja. A palavra não está presa, a sua boca não está presa, a sua língua não está amarrada para que você não possa falar, para que você não possa orar. O maior poder que habita em você, querido, está dentro. O maior poder que você carrega está debaixo do seu nariz, que é a sua boca, querido. Abre a sua boca, não temas. Assim como Paulo estava passando por uma situação difícil, mesmo assim ele decidiu não pegar junto com o que estava passando. Ele decidiu falar o que a palavra diz. Ele decidiu falar o contrário das circunstâncias. Uma certa vez ele disse algo: tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, você pode todas as coisas em Deus.
Fora de Deus você não pode muito, mas em Deus você pode avançar. Queridos, em Deus você pode vencer qualquer problema. Não esse vírus é só mais um de muitas enfermidades que já atingiram o mundo. Se você observar a história da humanidade, você vai ver que antes do coronavírus já teve muitas enfermidades pelo mundo que assolaram, que trouxeram pânico, que mataram pessoas, e mesmo assim a humanidade continuou existindo. Nós precisamos tomar as medidas necessárias, precisamos tomar os cuidados, porque a fé não nega a prudência, a fé ela é sábia. Então nós vamos cumprir tudo aquilo que nos pedirem, né, de recomendações, mas nós vamos estar muito mais fortalecidos no que a palavra diz. Nós não vamos ficar dentro de casa com medo, nós não vamos ficar dentro de casa apavorados, nós vamos ficar dentro de casa, segundo o que foi lançado para que a gente fizesse, mas nós vamos ficar dentro de casa alegres, como Paulo diz em Filipenses 4:4, se alegrando e levando a nossa voz ao Senhor, levando a nossa petição ao Senhor, levando a nossa fé diante do Senhor. Nós não vamos parar, nós não vamos deixar o diabo nos calar. As igrejas podem estar sem cultos, as igrejas podem estar sem pessoas, mas a palavra não está presa, a palavra está livre, ela está alcançando os lares, ela está alcançando os presídios, ela está alcançando as famílias, ela está alcançando toda a terra. Nunca se viu tantas pessoas orando, nunca se viu tantas pessoas crendo no Senhor, nunca se viu tantas pessoas buscando a face do Senhor, porque as notícias não são boas, naturalmente falando, mas nós temos sempre uma boa notícia no Senhor, que é aquela que vem da palavra. A palavra de Deus são as boas novas, são as boas notícias. Se você quer ouvir uma boa notícia, querido, não vá para os jornais, não vá para as redes sociais. Se você quiser ouvir uma boa notícia para a tua vida, para a tua casa, para as tuas finanças, abre a tua Bíblia, começa a ler a tua Bíblia, começa a trazer ela como verdade sobre a tua casa, nesse tempo tão difícil, um tempo tão desafiador. Não é possível passar ileso se não estivermos cobertos por aquilo que a palavra diz. Se nós observarmos o Salmo 91, há uma garantia do Senhor, se nós descansarmos nele, se nós estivermos debaixo das suas asas, se estivermos cobertos por a sua proteção, querido, nada vai nos atingir. Então não é para um grupo específico, não é para um grupo de pessoas que frequentam a igreja, não, é para todos. Essa palavra de proteção, essa palavra de esperança é para todo aquele que crê. A Bíblia diz que todo aquele que crê verá a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Até sair dessa situação, dessa pandemia que assusta o mundo, é possível. Em Deus nada é impossível, porque Deus não vê adversário. Deus não tem adversário à altura. Se você se posicionar naquilo que Ele diz, querido, a cada dia sua vida só vai melhorar. Porque a prova que Deus é poderoso na minha vida e na tua vida é você avançar diante de uma situação que não tem como se mover. É aqui onde o poder de Deus opera. Milagre é algo acontecer onde ninguém pode explicar. E nós estamos aqui como igreja para levar essa palavra de motivação, de coragem, de encorajamento para a tua vida e para a tua casa. Você tem um tempo para avançar. Você tem um tempo para desfrutar de milagres na presença do Senhor. O diabo vai tentar fazer de tudo para lançar palavras, porque o diabo sabe o poder das palavras. Ele está tentando colocar medo no coração das pessoas. Ele está tentando colocar Deus contra a humanidade. Ele está tentando de todas as maneiras, usando palavras, usando notícias negativas, notícias de medo, de pavor, notícias que têm trazido uma paralisação na fé de muitas pessoas. Porque essas pessoas não estão olhando para a palavra, mas todos aqueles que crerem no Senhor e na força do seu poder, querido, vão passar por essa crise, vão passar por essa pandemia sem nenhum medo, sem nem um retrocesso, e vão cantar. Já pode até cantar, queridos, o hino da vitória, porque quando estamos no Senhor, nós já podemos cantar, já podemos celebrar, já podemos contar a vitória antes mesmo dela chegar.
porque aquele que crê, querido, ele se posiciona em fé, ele não fica chorando pelos cantos, aquele que crê não fica desesperado, aquela pessoa que está crendo naquilo que o Senhor fala através da sua palavra, ele não vai ficar com medo de um vírus, ele vai ser cuidadoso, ele vai ser prudente, porém, ele não vai andar apavorado, porque nós somos resposta, a igreja de Cristo é a resposta para o mundo. E se você que a igreja anda apavorado, se você que a igreja anda tímido, quem vai andar em coragem? Então nessa tarde eu te encorajo, querido, a você se levantar em Deus, a não se calar. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso, querido. Eu posso sentir Deus operando na tua casa, eu posso sentir Deus curando. Nesse momento eu quero declarar cura para você que me escuta, eu quero declarar um livramento para a tua vida, para a tua família. Nesse momento eu quero liberar uma unção toda específica de cura para aquelas pessoas que estão em hospitais, para aquelas pessoas que estão em situações de risco, para aquelas pessoas que estão num lugar afetado pelo vírus. Eu declaro proteção do Senhor, eu declaro cura para a sua vida, eu declaro a paz do Senhor que excede todo entendimento, cobrindo a sua vida, cobrindo a sua casa. Nenhum mal te sucederá, querido. Eu libero uma palavra de Deus para a tua vida. Você vai passar por isso e nada vai te atingir. Deus é bom, amamos a sua vida, queridos, e vamos continuar orando por você, vamos continuar lançando palavras nas redes sociais, porque acreditamos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não tenha medo, tenha fé, não ande pelo que as notícias dizem, mas viva por aquilo que a palavra de Deus fala. Abra a sua boca e confesse a palavra, creia no Senhor de todo o seu coração e você estará protegido, você e a sua casa. Grande abraço e que o Senhor continue abençoando ricamente em nome de Jesus. Deus é bom. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e aquele que semeia em abundância, também colherá em abundância. Faça cada um conforme resolveu em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer em vós abundar toda a graça, a fim de que, tendo sempre toda a suficiência em tudo, abundeis em toda boa obra. Queridos, interessante que no versículo 10 diz assim: aquele que supre o semeador de semente e dá pão para alimento, suprirá e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Versículo 11: sendo enriquecidos em tudo para toda liberalidade, a qual resulta por nós em ações de graças ao Senhor. Se nós observarmos esses versículos do apóstolo Paulo, ensinando a igreja em Corinto a contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas, nós percebemos que o apóstolo Paulo quer trazer um ensinamento para aquela igreja de como eles prosperarem, de como eles vencerem, romperem na área financeira. Se você observar, o apóstolo Paulo diz que aquele que planta muito, colhe muito, aquele que planta pouco, colhe pouco. E nós observamos aqui também que Deus é quem dá a semente para quem semeia e dá pão também para comer. E Deus é poderoso para abundar para toda boa obra. Deus é poderoso para nos suprir em tudo. Então nós não glorificamos ao Senhor na falta, glorificamos ao Senhor na abundância. Glorificamos ao Senhor quando nós somos supridos, glorificamos ao Senhor quando nós somos generosos. Então, queridos, você está tendo a oportunidade de continuar sendo dizimista, ofertante na casa do Senhor. Queridos, para você participar desse momento tão especial que destrava as nossas finanças, que faz com que a bênção de Deus na área financeira se manifeste, é o caminho dos dízimos e das ofertas. E você pode estar fazendo isso por transferência bancária, nessa conta que vai aparecer aí agora no vídeo, Banco do Brasil, queridos. E você pode estar fazendo sua transferência. Não deixa de contribuir, o seu dízimo, a sua oferta, leva pessoas a conhecerem ao Senhor. E Deus tem algo muito maior para a tua casa e para a tua vida. Deus é bom. Amamos sua vida e vamos contribuir e ser fiel ao Senhor nesse tempo que temos como oportunidade. Deus é bom.